Por gentileza, coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento, nessa noite. Deus Todo-Poderoso, é o que nós acabamos de cantar, Senhor. Nós só queremos o Senhor, meu Pai. O Senhor é o nosso Rei da Glória. É tudo que nós precisamos, meu Pai. Tudo que nós precisamos para termos uma grande vida é crermos no Senhor, meu Pai, e obedecer. Porque o amor, meu Deus, o crer é demonstrado através da obediência, através de atitudes, meu Pai, através da fé, de uma fé viva, uma fé de obras, uma fé intencional. Então eu te peço, Senhor, que não sejam apenas palavras que nós estamos lançando, mas que seja, meu Pai, sejam palavras que vêm do profundo da alma, do fundo do nosso coração, que o Senhor possa realmente ouvir as nossas orações, para que as nossas orações não fiquem apenas neste lugar, meu Pai, que não passem do teto, porque o Senhor só ouve as orações feitas pelo coração. Muitas vezes nós estamos orando, meu Pai, falando com o Senhor apenas em pensamento, e essas orações estão chegando ao Senhor, estão chegando aos céus, mas muitas vezes podemos gritar, Senhor, se não houver Espírito, elas não passam do teto, elas não chegam até o Senhor, elas não movem o mundo espiritual. Então eu te peço, Senhor, que cada um aqui, cada um, meu Deus, que tem vencido os seus desafios, porque todos os dias nós somos bombardeados, atacados por setas diabólicas, Senhor, que nós venhamos a vencer, meu Pai, e vencer com a fé, vencer com o Espírito, com o amor que nós recebemos do Senhor, com a graça que nós recebemos do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa habitar em cada um de nós, porque a sua palavra diz que nós recebemos poder quando o teu Espírito desce sobre nós. Mas quantos, meu Pai, que não têm permanecido nesse Espírito? O Espírito até desce, mas ele não permanece. Ele desce, mas ele não fica, porque nós ainda não tomamos decisões. E se o Espírito não permanecer, se nossa casa espiritual não estiver preenchida, ela será preenchida pelas coisas ruins. Se não for o Senhor o nosso guia, se não for o Senhor quem nos alimenta, quem nos sustenta, nós seremos preenchidos de alguma outra coisa, Senhor. E se não for o teu Espírito, tudo será ruim. Tudo que vai entrar serão coisas negativas, problemas, sentimentos ruins, negativos, situações pesadas, meu Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a receber e a permanecer com esse poder. Nos ajuda, meu Pai. Porque sozinhos nós sabemos que nós já fracassamos. Mas como nós sempre falamos, quando o Senhor está conosco, nós somos inabaláveis, imparáveis, somos imbatíveis, Senhor. Então levanta o seu povo, Senhor. Abençoa o seu povo, abençoa cada um que está aqui conosco, cada um que estiver nas igrejas neste momento, cada um, meu Pai, que está pela transmissão, cada um que estiver a caminho, Senhor, que o Senhor possa sustentar e fortalecer de uma tal maneira, Senhor, que aquele que estava se sentindo cansado, aquele que estava se sentindo abatido, aquele que recebeu uma notícia nesse dia, que o Senhor possa levantá-lo, Senhor, e que ele possa estar firme na rocha que é o Senhor, para que ele possa lutar, para que ele possa prevalecer sobre o mal, prevalecer, meu Deus, sobre as situações, porque ele sabe em quem ele tem crido, Senhor. Ele sabe o Deus vivo que tem buscado, e o Senhor sabe dos nossos corações, o Senhor tem se agradado. Essa é a nossa fé, Senhor. Que o Senhor olhe para todos nós, e que o Senhor se agrade do que está vendo, Senhor. Que o Senhor veja e possa olhar para nós e dizer: servos bons e fiéis, venham e participem da alegria do seu Senhor, e o Senhor possa confiar coisas maiores, projetos, sonhos, meu Pai, desafios, meu Pai, porque o Senhor tem visto, o Senhor colocar nas mãos desse servo, ele será um servo diligente, ele não vai fazer aquilo só o que é mandado, mas ele vai surpreender, ele vai multiplicar, ele vai fazer muito mais, porque ele quer agradar o servo, o Senhor. Esse servo tem um coração que tem o desejo, a vontade de agradar o Senhor. Então nos ajuda, meu Deus querido. Abençoa, meu Pai, as famílias, os casais, as crianças, os jovens. Abençoa, meu Pai, aquelas pessoas que muitas vezes nem sabem que tem uma pessoa que está orando por ela. Que ela possa ser tocada onde ela estiver, Senhor.
Que o Senhor possa trazer à existência aquilo que não existe neste momento, mas que pela nossa fé já é uma realidade. Que nós venhamos agradar o Senhor, meu Pai, todos os dias da nossa vida, através da nossa fé, porque a sua palavra diz que a forma de agradar o Senhor é pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós queremos te agradar, Senhor. Então que o Senhor encontre em cada coração a disposição, meu Pai, de te agradar. A vontade, Senhor, o desejo de sair, meu Deus, das velhas práticas, de esquecer o passado, de olhar para frente, de ter um alvo, de perseguir os valores corretos. Nos ajuda, Senhor. Se falhamos, pecamos, fizemos coisas neste dia, ao longo deste dia, meu Pai, que temos entristecido o Senhor, nos perdoa, Senhor. Porque tudo que nós temos é esse dia. Se hoje for a nossa última oportunidade de fazer alguma coisa, meu Pai, que nós tenhamos agarrado ela e mudado muitas vezes até o rumo de muitas coisas através dessas definições no mundo espiritual. Eu peço a Tua bênção, abençoa cada um de nós, quem está à distância ou quem está aqui, que o Senhor possa nos conduzir e nos abençoar neste trabalho, nessa casa firme, nesse clamor dos 52 dias, que o Senhor possa ser com cada um, meu Pai, que tem Te buscado em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós chamamos e desde já Te agradecemos pela vida, pelas vitórias, por esse tempo, por essas vitórias, todos os dias, meu Pai, de Te conhecer e de estarmos aqui no melhor lugar do mundo, que é na Sua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Muito obrigado. Graças a Deus, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, diga: que espírito é esse? Mais que vencedor. Fala comigo. Eu bebo do espírito da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Amém, pessoal? Você crê realmente? Assim será em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Boa noite ao pessoal que está na transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Fala, por gentileza, comigo. O sangue que salva é o sangue que cura. Como assim? O sangue que salva é o sangue que cura. E a gente precisa parar para analisar. O sangue que salva. De onde vem o sangue que salva? De Jesus. É o mesmo sangue que cura. Então, o mesmo Jesus que me salva, que salva você, que salva a sua alma, que cura o seu futuro, o seu destino, é o mesmo que trabalha agora, é o mesmo que atua agora na sua vida, é o mesmo que muda a sua vida, é o mesmo que traz cura, traz transformação, traz restauração, traz libertação. Então essa é a fé que nós precisamos estabelecer na nossa vida. Uma fé de crer que o Senhor não é apenas o Salvador da minha alma, mas aquele que tem o poder de mudar a minha vida. Amém, pessoal? Amém. Então se eu vivo uma situação, um problema, uma dificuldade, Jesus não está lá simplesmente olhando, estou esperando, é a fé de Lázaro, estou esperando o dia da salvação, para morar com Jesus. Não, o Senhor quer salvar a nossa alma, é claro, isso é o mais importante. Mas como nós sabemos de cor, Ele quer também nos dar uma vida abundante, uma vida ausente de necessidades. Isso é na saúde, na família, no casamento, em todas as áreas. E nós precisamos tomar muito cuidado, para nós não vivermos apenas um cristianismo sem Cristo. Uma religião fria, uma religião vazia, uma religião sem sentido. Porque Jesus, Ele nos ensina a amar, Ele nos ensina a sermos misericordiosos, a sermos generosos, Ele nos ensina a sermos perdoadores, a não ficarmos carregando bolas de chumbo na nossa vida, nos tornando vagarosos, nos tornando pessoas
legalistas. Porque uma pessoa que ela anda com Cristo, ela se parece com o Senhor. Se eu me denomino cristão, eu tenho que todos os dias perseguir, me parecer mais com o Senhor. Eu preciso ser grato. Eu preciso viver o hoje. Eu preciso enxergar as coisas boas que acontecem na minha vida, independente se eu estou vivendo coisas ruins. Com certeza, se a gente tirar os olhos dos problemas, a gente vai começar a ver um saldo muito maior de coisas boas, de motivos de gratidão, que muitas vezes a gente não enxerga. Porque muitas vezes a gente olha tanto por um problema que a gente esquece tudo de bom que já aconteceu, tudo de bom que já Deus tem feito, já fez e está fazendo ainda, mas a gente foca lá, mira naquele ponto que não está dando certo ainda. E muitas vezes a gente tira o olhar de toda uma visão mais geral, de tanto cuidado, de tanta proteção, de tantas coisas abençoadas que Deus tem nos favorecido, e a gente só fica lá pensando, porque a minha vida, porque essa situação. E a ingratidão é muito perigosa. Os tímidos, os covardes, a palavra diz que serão os primeiros a serem lançados no inferno. Olha aqui em Apocalipse 21. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então quem está aqui no comecinho? Os covardes e os incrédulos, os tímidos e os incrédulos. E a incredulidade, ela destrói com tudo. Porque nós sabemos que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Porém, antes dele começar a roubar na sua saúde, roubar no seu financeiro, ele rouba a sua fé. Ele tira, ele vai devagarzinho, silenciosamente na sua fé. Porque se você está incrédulo, se você não acredita, de pouco a pouco, ele vai tirando todas as suas forças, porque o que nos dá força para lutar é o que, pessoal? É o que, pessoal? É a fé. Fala, é a fé. É a certeza. O que é a fé? É a certeza daquilo que eu não vi ainda, mas no mundo espiritual eu creio que já existe, já é uma realidade. Então se eu perco isso, eu vou lutar com o quê? Onde vai ficar a minha esperança? Não vai ter. Eu vou ficar com qualquer coisa, com qualquer opinião. Ele vai me tirando as forças para lutar. E nós podemos lembrar de Sansão. Assim como Sansão, ele não havia percebido que o Senhor não estava mais com ele, o Senhor o havia deixado. Mas quem na verdade deixou o Senhor? Foi Sansão. Sansão com o seu senso de impunidade, Sansão brincando com o perigo, testando, vamos testar, deixa eu testar mais um pouquinho, não deu nada errado, deixa eu tentar mais um pouquinho, não deu nada errado, deixa eu mais um pouquinho, quem sabe agora eu passo, né? E muitos vão arriscando, muitos vão brincando com a sua vida espiritual e acabam ficando como ele, insensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso que é tão importante a manutenção da sua vida espiritual. Como nós temos, a bispa tem falado, né? É o dia a dia. Porque tudo que nós temos é o que, pessoal? O hoje. Tudo que nós temos é esse dia, é essa oportunidade, essa noite, esse momento que você está aqui. Por isso que a gente precisa trabalhar essa convicção, essa manutenção da minha vida espiritual, por isso que a gente precisa estar continuamente na igreja, continuamente orando, assistindo os cultos, lendo a palavra, nos enchendo das coisas certas, nos enchendo da verdade, da palavra, do contrário, nós ficaremos com as mentiras. Porque, infelizmente, quando isso não acontece, quando não vai dando a manutenção, as pessoas começam o quê? Incredulidade. O que é incredulidade? É dúvida.
Então elas se deixam levar por qualquer situação, qualquer opinião, qualquer circunstância já está levando. Então, se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo não é o meu guia, outra coisa será o meu guia. Então, infelizmente, nós vemos muitos que se dizem cristãos vivendo um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem cruz. Isso não funciona. Porque o cristianismo, ele vem com sacrifício. E se não tem sacrifício, não é cristianismo, é uma mera religiosidade. Fala comigo, por gentileza. Cristianismo sem sacrifício. Não é cristianismo. É mera religiosidade. Então, se você ainda acredita nesses lugares, nesses líderes, nessas doutrinas, que Jesus é só paz e amor, você não precisa fazer nada, você só precisa ficar com cara de bobo, sorrindo, como se não tivesse problema, e como se Deus aceitasse tudo, sem sacrifício, sem mudar, só com mão no coração e choro, sem mudança interna, achando que isso é o que vai mudar a sua vida porque você chorou e se sentiu bem. Vai fracassar. É mentira. É mentira, porque o cristianismo sem sacrifício não é cristianismo. É religiosidade, é emocionalismo, é mentira. Não funciona. Não vai dar certo. Olha aqui em Juízes 16, 20. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Fala comigo, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Olha o perigo disso, pessoal. Essa escritura é muito importante, é muito forte para as nossas vidas. Será que a gente já parou para analisar? Se nós não estamos distantes do Senhor, a gente nem se deu conta disso. A gente está distante do Senhor e nem crê mais na palavra. Por isso que, infelizmente, tem milhões de pessoas derrotadas. Milhões de pessoas que dizem que têm uma fé, mas são fracassadas. Milhões de pessoas que dizem que acreditam no grande Deus, mas não têm vitória, não dão fruto de sabedoria, de excelência, de integridade, de uma pessoa que a gente quer modelar, que a gente quer reproduzir, que a gente quer, copiar. Não dão fruto. Infelizmente. Por quê? Porque não perceberam ainda que o Senhor já não está lá mais. Porque deixou a dúvida, deixou a religiosidade entrar, deixou a falta do sacrifício entrar. Então Jesus aceita tudo, eu não preciso fazer nada, mas se eu buscar a Deus, Ele vai fazer, mas sem que eu tenha que fazer nada, mas Ele vai fazer tudo. Então isso traz aquela acomodação, isso traz aquela passividade, aí a pessoa não luta, porque ela está sempre naquela esperança, porque um dia Deus fará, porque um dia viverei, porque eu tenho uma promessa. Parabéns, todo mundo tem uma promessa. Várias inclusive, milhares inclusive. Mas elas não vão acontecer do nada. Ela é condicionada à obediência, ao sacrifício, às renúncias, a tudo que nós precisamos fazer. Então nós precisamos crer e declarar a coisa certa. Não falar de problema, não falar do problema, mas dar as ordens. Jesus, ele não perguntava: demônio, você quer sair? Doença, você quer sair daí? Não, ele dava ordens. Ele dava ordem para curar, ele dava ordem para expulsar os demônios. Quando Deus fez todas as coisas, Ele não perguntou, Ele não ficou pensando na dificuldade disso, daquilo, da complexidade do mundo, das galáxias. Não, Ele simplesmente disse: haja isso, haja aquilo, haja luz, haja peixes, haja plantas, haja tudo. E aquilo aconteceu. Então, por que muitas coisas não acontecem na vida de algumas pessoas? Fala comigo, a resposta é a fé. A resposta está na fé dela. No que ela tem crido, onde ela tem crido. Olha aqui em Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião
pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também, fala comigo, eu também sou homem, sujeito à autoridade. Ok. E com soldados sob meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai. Eu digo a outro, venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentaram à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha só, muitos virão de todos os lugares. Esse homem não era um religioso, o centurião. Provavelmente ele era romano. Então ele não tinha prática, talvez, da religião, mas ele creu. E o Senhor está falando exatamente isso. Muitos desses que são os filhos de Abraão, no caso aqui eram judeus, vão perder o seu lugar. Vão perder para aqueles que decidiram acreditar e não ficar com a religiosidade. Como enquanto Jesus curava, alguns perguntavam: esse daí não é filho de José? Enquanto alguns eram curados, outros ficavam olhando: mas hoje é sábado. Enquanto Jesus estava lá ensinando, curando, libertando, outros estavam lá questionando: mas quem é esse que diz que pode perdoar pecados? É isso que ele está falando. Uns vão vir do Ocidente, do Oriente, vão vir de vários lugares, vão passar à frente de vocês todos, porque eles simplesmente creram. Então, por que a fé do centurião impactou tanto Jesus? Fala comigo. Porque estava dentro dele. O motivo deles ter impactado o Senhor foi porque aquela atitude mostrou o que estava dentro dele. Ele disse que ele era o quê, pessoal? Ele era um homem de autoridade. O homem disse que eu sou homem sujeito à autoridade, mas ele também tinha autoridade. Então ele obedecia, mas ele também mandava. Então ele entendeu que Jesus, que ele como homem de autoridade, reconheceu outro homem de autoridade, que era Jesus. Então, da mesma maneira que o centurião diria: servo, faça isso, e o servo faria, ele creu que se eu sou homem de autoridade, o Senhor é homem de autoridade, se o Senhor fala daí onde o Senhor está, o meu servo vai ser curado. Isso é a fé. Porque ele tinha autoridade, ele viu em Cristo a autoridade. Não tem aquela passagem que as pessoas ficavam maravilhadas porque viam que Jesus falava como quem tinha autoridade, diferente dos mestres da lei? Sim ou não, pessoal? Lembra? Então, é isso. Jesus tinha autoridade. Mas se eu não acredito nessa autoridade, não vai acontecer para mim. Jesus fez algo que eu não acho que ele tem outra. Tem a de Jairo, só que ele não fala. Ele fala para o Jairo ficar em paz. Mas aqui ele fala assim: eu irei curá-lo, eu vou até você, eu vou até a sua casa, fica tranquilo. Mas aqui não, você não, Senhor. O Senhor não precisa disso. Se o Senhor falar, vai acontecer. Porque quando eu falo, eu sei que vai acontecer. Então, se o Senhor falar, eu sei que vai acontecer também. Está entendendo? Quando isso está dentro da pessoa, quando aquilo está dentro de nós não ficamos abalados. Nós não falamos do problema. Ele simplesmente falou: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, ele está com problema. Ele não ficou lá: e agora? O que eu vou fazer? O Senhor vai demorar? E agora? Será que ele vai sobreviver? O Senhor vai mais rápido? Vamos mais rápido, Senhor, por favor. Não, ele só falou. E falou: se o Senhor falar, eu sei que vai acontecer. Então, quando está dentro de nós, se esse entendimento, se essa fé, se esse crer que o sangue que salva, que o Jesus que salva também é o que muda a situação, é o que cura, o que liberta, o que transforma, se isso está dentro de nós, a gente não fica mais falando de problema, a gente não fica mais abalado, chocado, preocupado com insônia.
não consegue comer, não consegue dormir, não consegue falar de outra coisa. Não, aquilo está dentro. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei da palavra que eu tenho recebido. Então é muito importante você analisar qual o tipo de impacto que palavras como essa têm tido na sua vida. Será que nós temos crido de fato? Temos crido nessas palavras? Qual o impacto que isso tem tido em você? No seu dia a dia? Nas suas palavras, nas suas orações, no seu comportamento? Tem tido resultado, pessoal? Tem impactado a sua vida de tal maneira que você tem visto diariamente mudanças acontecendo? Você parou de falar daquela situação, mas agora você dá ordens para aquela situação. Você parou de ser abalado por circunstâncias, mas agora você tem convicção, porque você também é uma pessoa de autoridade. Fala, eu também sou uma pessoa de autoridade. Eu também sou uma pessoa de autoridade. Então, quando eu tenho autoridade, eu creio que se o Senhor falar, vai acontecer. Se eu falar, eu sei que vai acontecer, porque eu estou declarando a coisa certa. Eu tenho crido, não deu certo. Eu não tenho me perdido nas emoções, mas eu tenho mantido a minha fidelidade, a minha integridade. Então, qual o impacto dessas palavras na sua vida? Será que você está aqui somente ouvindo no automático, pensando nas circunstâncias, alguns até cochilando, pensando em quão impossível seria essa situação, esse problema? Qual é o impacto que ela tem tido na sua vida? A ponto de você sair daqui não motivado, motivação tem 2 semanas de validade, mas determinado a fazer diferente. Não apenas ouvindo, bacana a palavra, eu vou orar, daqui a pouco eu vou fazer isso, daqui a pouco eu vou para casa, antes de ir para casa eu vou passar em tal lugar, tal, sabe? Meio assim, estou aqui, deixa eu até ver qual é o dia aqui, só para eu já pegar a caneta emprestado, marcar qual é o dia. Daqui a pouco tem a oração, daqui a pouco eles vão revezar a oração, daqui a pouco vai ter aqui a unção, depois eu já vou embora, e está tudo certo, já cumpri com a minha obrigação. Não quebrei o meu propósito, Deus está vendo que eu estou aqui. Não é assim. Não é assim. Estar no templo é um detalhe. Mostra um sacrifício, um tipo de sacrifício. Inclusive não pode ser um sacrifício de tolo. Porque muitos levam 2 horas para chegar, até mais. Pegam 2, 3 conduções para chegar aqui. Nesse horário pega metrô lotado. Alguns pegam a marginal, pegam trânsito, vêm de outra cidade. Então esse é um sacrifício, não pode ser em vão, não pode ser de tolo. Você não pode ter esse sacrifício tão desgastante, que às vezes quem mora aqui no bairro do lado não vem, mas quem mora na extremidade, em outra região, vem, está se esforçando. Então, não pode ser em vão, não pode vir aqui para tirar um cochilo, ou ficar pensando no que vai jantar, no que vai fazer depois. Não, é foco total. É o que eu quero para a minha vida, é a mudança da minha vida. Então o que muda a minha vida é estar aqui e crendo em tudo que eu estou ouvindo, é o que vai funcionar. Porque se eu não crer nisso, obviamente que eu vou crer em outra coisa. E se eu não crer na palavra, na verdade, eu vou acreditar nas coisas erradas. Então cada um de nós tem testemunhos, tem situações que já foram vencidas. Então, cada vitória que você já conquistou, cada testemunho da sua vida, revela o tipo de fé daquele momento que você estava vivendo. Com certeza você tem situações na sua vida que você conseguiu um objetivo, uma cura, um trabalho, um filho, um casamento, alguma coisa que foi importante para você, finalizar uma situação. Tudo isso revelou a sua fé daquele tempo, daquele momento. Mas será que talvez em alguns momentos a gente não está como o Sansão? Ficou naquele tempo? Havia algo lá, mas talvez não está havendo agora novamente? Então se as coisas pararam de acontecer, talvez seja porque não está mais aí dentro. Se coisas pararam, travaram, talvez eu esteja
perigosamente parecido com o espírito de Sansão. Nem percebi que o espírito não está mais comigo. Não está acontecendo. Porque o Senhor não muda. O Senhor é sempre o mesmo. Ele não precisa mudar, porque Ele é o Senhor. A palavra é a mesma, a palavra não muda. Mas o que pode mudar é o tipo de fé, é o nível de entrega, é a disposição em crer e obedecer. Porque eu posso falar que eu creio na palavra, se eu não obedeço a palavra, eu não provo isso, porque a fé sem obras ela é morta. Então eu mostro a minha fidelidade, eu mostro no que eu creio a partir do momento que eu tenho as atitudes no mundo, no físico. Mas para isso começou aqui dentro de nós. Começou em decisões. Fala comigo, por gentileza. A incredulidade mata. De novo, a incredulidade mata. E é comprovado, literalmente a incredulidade mata. Certamente você já viu, com outros nomes, né? Otimismo, positivismo, né? Sei lá qual outro nome poderia usar. Certamente você já viu aquelas pesquisas, aquelas questões que aquelas pessoas que estão passando por tratamentos de doenças graves, o índice daqueles que creem na cura, que creem inclusive na eficácia do tratamento, esses têm um índice de resultado positivo muito superior àqueles que estão fazendo o mesmo tratamento, mas já se entregaram. Não é verdade? Levanta a mão, por favor. Sim? Todos sabem disso. O índice de cura nessas pessoas que acreditam que vai funcionar, que eles vão sair, porque eles têm muita coisa para fazer, tem família para cuidar, esses daí têm um índice de salvação, de cura muito, muito, muito superior do que aqueles que falam, já era, já entreguei, já desisti, não aguento mais, está complicado, e meu Deus, e conta para todos os parentes e tal. Esses daí geralmente não têm um sucesso no tratamento. Ou demora muito mais e tem muito mais danos colaterais. Então nós precisamos aprender a falar a coisa certa. Aprender a falar a coisa certa e para as pessoas certas. Às vezes a gente fala as coisas para os outros, que o outro não tem estrutura, ou até o outro deseja o seu mal, o outro vai acusar. Às vezes você fala de um problema para a pessoa aumenta ainda mais. Meu Deus, eu não sabia que estava assim, e agora, o que você vai fazer? Aí você diz, nossa, nem eu tinha pensado então que era tão grave assim. Às vezes você não tem ninguém nem para contar. Porque às vezes as pessoas que estão perto de você não têm estrutura para ouvir. Então você vai falar para Deus. Você vai falar para o seu melhor amigo. Você vai falar para Deus. Você não tem com quem concordar, melhor do que pesar mais. Ficar te ligando, depois a pessoa espalha para outras pessoas, está passando por isso, vai acontecer aquilo, você ouviu falar do fulano, como a bispa gosta de brincar, né? E ia falando sério também, fulano, madrinha, vamos orar pelo fulano, por quê? Você não está sabendo? Aí já vai aquela, aí passa 40 minutos naquela ligação, aí vai perguntar, cadê a oração? Acho que esqueceu, né? Que desfocou o assunto, foi entrando na vida alheia e tal. Mas vamos orar. Mas só esqueceu de orar, né? Mas não esqueceu de contar os detalhes e de falar da luta, da situação. Então, crer e declarar. O Senhor, Ele falava, haja luz. E havia luz. Venha para fora, Lázaro. E havia vida. Então nós precisamos aprender a ouvir, a crer, a declarar. Haja vida e haverá vida. Haja luz e haverá luz. Porque todos os dias nós somos estimulados a crer e declarar as coisas certas. Em todos os cultos você escuta essa linha. Você pode até não vir todos os dias, mas você vem mais de um culto. Como a gente sabe que tem pessoas que vêm de manhã e vêm à noite, que às vezes ela não pode vir no dia seguinte, e você tem ouvido as mesmas colocações, as mesmas palavras de força,
de você acreditar, porque tudo de ruim entrou por repetição e tudo de bom vai entrar por repetição também. Então nós somos treinados, você tem sido treinado, todos nós somos treinados a viver pela fé, a declarar a coisa certa, a agir de forma intencional. Então todas as pessoas, cada um, todos os dias, nós somos estimulados a crer, nós somos estimulados a declarar, nós somos estimulados a fazer mais e fazer melhor e não olhar para os problemas, não olhar para as circunstâncias. Então, um propósito como esse, se você não sair muito bem treinado, é porque coisas muito sérias estão acontecendo. Um comodismo, uma passividade assim demoníaca. Inclusive a gente tem expulsado e orado com ainda mais intensidade do que o normal. Então nós precisamos forçar, acreditar, colocar mais determinação, mais foco, e nos saturar da palavra, e culto, e oração, e jejum, e nos envolver com a coisa certa, e ler a Bíblia, e assistir os programas. Porque se eu só lembro de Deus quando eu estou no culto, eu vou continuar um fraco. As circunstâncias vão me guiar, vão me conduzir. Porque durante todo o dia eu estou sendo bombardeado por notícias, por pessoas, por opiniões. E se eu não estiver fundamentado nas coisas certas, eu não vou ter força para lutar. Olha aqui em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Fala comigo, por favor. Porque lhe parecem... O que, pessoal? Loucura. Ok. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então fala comigo, tudo deve ser feito pela fé. Então se você muda padrões, tem que ser pela fé. Se você declara palavras corretas, tem que ser pela fé, não pelo que você sente ou está vendo, mas você declara a coisa certa pela sua fé. Se você muda a sua rotina, tem que ser pela fé. Se você muda o seu estilo de vida, tem que ser pela fé. Tudo isso é o que vai mudar a nossa vida. Agindo intencionalmente pela fé. Aqui para quem não é espiritual, parece loucura. O que é isso? Parece bobagem, não funciona. Isso daí é coisa de gente bitolada, de gente fanática, de gente que não pensa, de gente que está sendo negacionista. É isso. Parece loucura. Eu pedi para separar um versículo que eu citei hoje de manhã, que é o de Hebreus 11, 28. Diz assim, pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou, fala comigo, mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, ok? Para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Marcar com sangue a porta. Qual o sentido disso, Moisés? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Moisés mandou o povo passar sangue na porta, no batente da porta. Ô Moisés, isso daqui está meio esquisito, hein? Claro que eles estavam todos tão por baixo que ninguém teve coragem de discutir. Vamos fazer qualquer coisa, né? Quem sabe dá certo, a gente sai daqui, meu Deus do céu. Mas você vê que a hora que saiu do Egito, a hora que começou a ter uma expectativa de melhoria das coisas, aí vinha a rebeldia de novo, a rebelião, o orgulho, vamos parar, vamos apedrejar Moisés, como assim? Deus nos odeia. Aí volta a ingratidão. Mas quando está lá por baixo, né, no chão, faz qualquer negócio. Passa até sangue no batente da porta, quem sabe, né? Vamos fazer uma simpatia, vamos fazer um trem assim, porque disseram que naquela igreja entrega isso e vai mudar minha vida, e se eu fizer lá aquela simpatia, for na mãe de não sei quem, e vai acontecer, a irmã fulana que faz a profecia, vamos fazer qualquer negócio, porque está tudo tão ruim. Mas, muitas vezes, nós estimulamos a palavra
nos estimula a ter esse tipo de atitude. E isso significa o quê? Você ir lá, ó, pega o seu azeite, unge lá o seu familiar, unge lá o seu trabalho, unge lá o carro que você quer, vai lá, visita aquele apartamento, visita o decorado, vai se informar quanto custa, vai se informar quais são os meios que você tem. Eu não vou nem, né, porque não tem jeito, não tem como, não consigo, não vou nem perguntar, porque eu sei que já não vai dar. Parece loucura, né? Eu não vou nem lá, porque isso é bobagem, é perda de tempo, eu estou perdendo meu tempo aqui. Isso. Não percebeu que o Espírito tinha se retirado. Não tinha mais fé, não tinha mais força para lutar, não tinha mais força para crer, não tinha mais força para reagir. E ficou cego. Sansão ficou cego. Não percebeu que Deus tinha saído dele. Estava tão insensível, não acreditava em mais nada, achava que só era porque ele era fortão. Só porque ele era fortão, ia dar tudo certo. Não deu. Então Moisés estimulou eles, façam isso, marca aí a porta de vocês, para o espírito da morte não matar os filhos de vocês. Aí eles foram lá e fizeram. Mas a gente fala, vai lá, faz isso, compra lá o berço. Você quer ter filho? Compra lá o berço. Você quer casar? Não tem nem o marido, não tem nem o namorado, não tem nem a namorada. Vai lá, compra aliança. Tudo isso são atos de quê, pessoal? De fé. Vai lá, faz o test drive. Vai lá, conhece o lugar. Vai lá, visita o lugar. Mas não, isso parece loucura. Por quê? Porque não é espiritual, porque o espiritual discerne as coisas espirituais. Ele está vendo, ele está, isso é um ato de fé, eu estou plantando para o futuro, eu creio. Eu estou declarando porque eu creio. E eu estou crendo na coisa certa, logo eu estou declarando a coisa certa, logo eu estou perseguindo a coisa certa, porque eu tenho um alvo, eu tenho visão. Eu tenho força, o Senhor está me impulsionando a querer mais, o Senhor está me impulsionando a crescer mais. Mas o problema de muitas pessoas é que elas vivem sempre no futuro. E a gente aprende sempre que nós vivemos o hoje, o agora, esse momento, essa oportunidade. Então um dia farei, um dia terei, um dia vou pensar nisso. Não, depois eu vejo isso, amanhã eu vejo isso. Quando o certo que nós deveríamos falar é hoje farei. Fala, hoje farei. Hoje eu decido. Hoje eu tomo essa decisão. E não vou pensar, estou tentando, não estou preparado. Calma aí. Amanhã eu começo, segunda-feira. Não, depois de amanhã. Não, no primeiro dia eu vou fazer isso. Não, hoje. Em vez de falar amanhã, depois, por que eu não falo? É hoje, é agora. Não vou mais jogar mais, eu tenho que quebrar, a gente precisa quebrar esses padrões. Eu preciso quebrar, como é que eu quebro? Quebrando, fazendo. Tirando as desculpas, tirando os motivos para não fazer, tirando por conta disso, daquilo, não, acabou. Se eu quero vencer, eu tenho que tirar os motivos da minha vida, eu tenho que tirar as justificativas da minha vida, eu tenho que parar de esperar que alguém vai mudar, que o outro vai mudar, que a circunstância vai ficar melhor. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Nós ouvimos, nós falamos, nós declaramos isso sempre, porque precisa entrar. Então não é um dia, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Então, mais do que saber, mais do que nós sabermos, fala assim, qual é a restauração? O que você quer? Antes de você saber o que você quer, você precisa ter muito claro na sua vida o que você não quer. Antes de falar, eu queria tanto isso, eu preciso saber o que eu não quero. O que eu não quero. Porque se eu sei o que eu não quero, eu já ganho muito. Eu já ganho muita coisa. Não, eu não quero esse tipo de relacionamento, eu não quero esse tipo de padrão, eu não quero me parecer com aquela pessoa, eu não quero o padrão dos meus familiares, eu não quero ter a cultura daquele lugar, eu não quero isso, eu não vou ser assim, eu não vou ter isso, eu não vou viver isso. Então nós precisamos saber o que nós não queremos antes de saber o que nós queremos. Você acredita? Eu vou perguntar uma vez só. Você acredita que você vai muito longe ainda? Eu também.
Eu também acredito nisso. Eu também acredito que eu irei muito longe ainda. E não é por uma questão de, vou profetizar. Claro que a gente vai declarar as coisas certas. Mas isso chama foco. Fala, foco. Não adianta você falar, eu vou viver o melhor tempo da minha vida se eu não tenho foco. Se eu não estou determinado a uma grande vida, se eu não sei exatamente o que eu não quero. Eu posso não saber ainda tudo que eu quero, mas eu tenho que saber o que eu não quero. Porque nós temos que ter um foco. Então, se você acredita que você vai muito longe, você precisa ter um alvo, um foco para isso. Porque do contrário é auto-engano. São as mentiras que a gente conta. Eu serei, a gente vem com uma crença. Com muitas crenças, aliás. Principalmente de quem ainda nasceu dentro de um berço evangélico, tem o grande risco de vir com crenças piores de quem veio do mundo. De uma família toda bagunçada, que não cria em nada de Deus. Muitas vezes esses que vieram de uma família que é na igreja, muitas vezes vêm com crenças muito mais difíceis de serem quebradas. Porque a religião é a maneira mais fácil da pessoa cauterizar. Porque ela acredita, eu não fumo, não bebo, eu estou na igreja, vai dar tudo certo na minha vida, e não está dando. Porque não é apenas isso. Não é apenas isso. O Senhor perdia a paciência, não era com a prostituta, com o corrupto, com o bandido. Ele perdia paciência com os religiosos, que ficavam travando a vida das pessoas, porque ficavam ensinando as pessoas a serem travadas, a ficarem apegadas em bobagens. Jesus veio para nos dar liberdade, para nos livrar dessas amarras, de tantas coisas, com mudança, claro. Não com regras. Não como diz na palavra, como diz Paulo, não a circuncisão apenas da carne. Você vai lá, vai no rabino, faz a circuncisão, pronto, agora eu estou pronto. Não, a circuncisão do coração, a aliança do coração. Então, se nós queremos muito, não é apenas falando eu quero muito e vai ser assim, não, eu estou construindo, porque é o que a bispa fala, das semeaduras que nós fazemos. Nosso futuro só escuta a voz das sementes que nós plantamos. Então, hoje nós estamos determinando, daqui a 5, 10, 20, 30 anos, hoje, nesse dia, dias como hoje, como ontem, como amanhã você fará, você está definindo coisas de 10, 20, 30 anos daqui para frente. Pode ser boa, pode ser ruim, vai depender do agora, vai depender de hoje, vai depender deste momento. Olha aqui em Mateus 8, 1 a 4, pessoal. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Ele podia tocar? Segundo a religião? Não. Tocou nele e disse: quero, seja purificado. Fala comigo, imediatamente. Ele foi purificado da lepra. Ele foi limpo. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou. Moisés, coisa antiga. Para que sirva de testemunho. Nunca um leproso havia sido curado em Israel até Jesus. Antes, somente naquela oportunidade do Naamã. Mas Naamã não era israelita, era estrangeiro. Então, por que essa situação que nunca aconteceu nesta oportunidade, pessoal? O que esse homem fez? Ele agiu à fé. Fala, o homem creu. Ele foi até Jesus. Ele tomou posse da cura. Ele perseguiu a cura. Ele creu. Ele perseguiu aquele alvo. Ele perseguiu aquele alvo. Ele perseguiu a libertação. Ele perseguiu a restauração. Ele perseguiu a mudança da vida dele.
Ele não ficou preso à religião. Meu Deus, se eu for, alguém vai me matar. Se eu for, eu sou proibido de tocar, de me aproximar de um homem santo, de um sacerdote, de um profeta, de qualquer pessoa, na verdade. Mas ele falou, eu preciso, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E o Senhor falou, eu quero. E tocou nele. Seja limpo, seja purificado. Então a mudança da vida daquele homem aconteceu porque ele creu, porque ele foi até Jesus. Ele não ficou com os paradigmas, com as opiniões, ele ficou com a fé. Porque certamente ele estava ouvindo, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Certamente ele estava tentando ouvir aquela palavra. Então ele creu. E eu quero passar um vídeo para você. Vou até pedir que vocês dêem uma afastadinha para o pessoal enxergar melhor. Eu quero colocar um vídeo para você assistir, por gentileza. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed.
Você não é muito mais importante para Deus do que os pássaros e as plantas? Então vamos crer. Vamos crer na palavra. Vamos crer que isso não ficou só lá naquele momento, naquele exemplo. Mas que o Deus, que o sangue que salva, é o mesmo que cura. O mesmo Jesus que nos salva, é o mesmo que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, que muda o nosso caráter, que transforma a nossa vida, que tira as dores da alma, do corpo, que aconteceu lá e continua acontecendo aqui. Que é o que ele estava falando. Os passarinhos são cuidados, as plantas são cuidadas, e vocês não são muito mais importantes do que tudo isso? São obra-prima do Senhor? Você é mais importante do que tudo isso? Sim ou não? Sim. Então fique em pé, por favor. Com o seu propósito. Feche seus olhos. E nesse momento, que após uma palavra tão abençoada como essa, que você decida crer. Que o Senhor não veio somente para nos salvar, mas que essa vida plena, essa vida abundante é para você também. Que assim como Ele curou um leproso, que foi algo inédito, porque eles não acreditavam. O Naamã acreditou. Mas os próprios que diziam que esperavam o Messias, esses não criam. Então esse homem foi transformado, porque ele creu. Tudo está na fé. Tudo está no nosso nível de entrega, no nosso nível de fidelidade. Tudo está preso à nossa fé. Por que o centurião foi abençoado? Por que o leproso foi abençoado? Porque eles creram. Eles foram até Jesus. Eles não esperaram as coisas acontecerem de repente, porque não vai acontecer. O leproso ia continuar leproso, o servo ia continuar paralítico, ia morrer. Mas eles tomaram uma decisão de agir, de ir até Jesus. Então vá até Jesus, peça ajuda dele, clame a Ele, abra o seu coração, abra a sua boca. O sangue que salva é o sangue que limpa, que cura, que muda, que restaura. Ele cura o nosso emocional, o casamento, o financeiro, Ele cura tudo, e tudo é tudo. Ele cura tudo que nós precisamos. Ele liberta, Ele nos ajuda, Ele nos dá graça. Porque é isso que Ele sabe fazer. Ele só sabe fazer o bem, o certo. Então declare isso, creia nisso. O Senhor não pedia, o Senhor declarava, o Senhor falava com a situação. Então não fale mais da situação, fale com a situação. Não viva mais de passado, não viva mais por aquelas crenças diabólicas. Viva o hoje. Faça todo o seu melhor, todo o seu máximo hoje, agora, nesse dia, nessa noite, nesse clamor. E saia daqui com definições na sua vida. Eu não vou mais retroceder nisso, Senhor. Eu não vou mais voltar a falar nisso. Eu não vou mais ficar pesando a vida das pessoas nessa situação. Eu não vou mais ficar me trazendo maldições. Eu não vou mais ficar trazendo lembranças ruins. Eu vou viver o hoje. Eu vou fazer o meu máximo, o meu melhor. Eu sei o que eu não quero mais passar, Senhor. Eu sei o que eu não quero mais viver. Eu vou trabalhar para não viver mais essas situações, porque eu sei o que eu não quero. Eu não vou mais aceitar isso. Fala com o Senhor neste momento, abra sua boca, peça ajuda ao Senhor, clame ao Senhor, peça ajuda a Ele. Senhor, me ajuda. Senhor, abra a minha mente, Senhor, me dá graça, me dá força, Senhor. São tantas coisas, meu Pai, que eu preciso jogar fora. São tantas circunstâncias, meu Pai, tantas coisas que tiram o meu foco, mas não tiram mais, Senhor. Estavam tirando, mas eu tomo a decisão agora. Eu tomo a decisão agora de não deixar que essas situações dominem mais a minha vida, que não dominem mais a minha boca, que não dominem mais o meu humor. Eu não vou mais deixar essas desgraças,
essas situações dominarem a minha vida, atacarem o meu emocional, atacarem o meu casamento, atacarem a minha saúde, eu não vou deixar que nada, eu não vou deixar que nenhuma situação domine a minha vida, mas eu serei dominado, eu serei guiado, eu serei movido pela fé, pelo Senhor, pelas palavras que eu tenho recebido. Em nome de Jesus, fale com o Senhor. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós cremos, meu Pai, nessa palavra, na palavra, meu Pai, que desperta a fé, que desperta, meu Deus, a imaginação, porque como imaginou na sua alma, assim será, e nós cremos, meu Pai, como agora há pouco respondemos, cremos, meu Pai, que vamos além. Cremos, meu Deus, que vamos viver restauração. Cremos, Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor está aqui agora, que o Senhor, meu Pai, é aquele que ouve, aquele, meu Pai, que responde às nossas orações, aquele, meu Pai, que torna concreto, palpável, material as palavras que nós declaramos, as profecias, meu Deus, pela fé que nós fazemos, como lá no começo que não havia nada, não havia forma em nada, não havia nada criado, meu Deus, e o Senhor dizia, haja, e as coisas passavam a existir. Nós também, meu Deus, assim como o Senhor fez, nós declaramos que haja vida, que haja cura, que haja salvação, que haja mudança, que haja, Senhor, saúde, que haja, meu Deus, restauração, que haja, meu Pai, transformação, que haja milagres, porque o Senhor é o Deus que tem operado milagres. A cada dia, Senhor, nós temos sabido, e quantos de nós temos visto, vivido, tocado, meu Pai, pegado em verdadeiros milagres, e nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha operar mais milagres. Opera, Senhor, milagres na igreja, opera milagres na vida do teu povo, opera milagres aqui, agora, opera, Senhor, milagres hoje, na vida daqueles que creem, aqueles, meu Pai, que viram esse vídeo, que ouviram essa palavra, aqueles que dentro de si, meu Deus, foi despertado um gigante chamado fé, e que por causa dele, meu Deus, por causa dessa fé, por causa dessa visão que passam a ter do que o Senhor pode fazer, passam a declarar, passam, meu Deus, a clamar, passam a pedir, Senhor, para serem, meu Pai, respondidos, para receberem, passam, meu Deus, a buscarem, para que encontrem aquilo que estão buscando do Senhor, passam a baterem na tua porta, para que a porta seja aberta. E eu oro, meu Deus, para que portas, meu Pai, sejam abertas, portas de cura, portas de libertação, portas, meu Pai, de pessoas que se prostram diante do Senhor, que se humilham na tua presença, meu Deus, que como o homem dessa passagem, o leproso, reconhecem, adoram ao Senhor e pedem, meu Deus, o Senhor pode me purificar, me purifica, me cura, me abençoa, restaura minha vida, restaura minha casa, restaura o meu casamento, restaura o meu nome, restaura, Senhor, as minhas finanças. E eu oro, meu Pai, concordando, pedindo por restauração, pedindo por milagres, pedindo, meu Deus, para que aquele que está pedindo seja respondido, e que receba do Senhor, que veja a tua glória, que saia, meu Pai, da condição de humilhado, de envergonhado, de leproso, em que entrou aqui hoje, em que iniciou esse propósito, para ver a tua glória, para desfrutar, meu Pai, de uma glória maior, daquilo que o Senhor nos chamou para viver, como ainda temos dito essa semana, porque tudo quanto diz respeito à vida, o Senhor nos deu. Então, meu Pai, não é interesse do Senhor, não é vontade do Senhor, que em alguma área, que em alguma parte da nossa vida, venhamos caminhar para a morte, para a vergonha, para a humilhação, mas o Senhor, meu Pai, nos quer vivos, e o Senhor disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, e eu declaro vida abundante, eu declaro bênção, eu declaro cura, eu declaro restauração,
restauração, eu declaro transformação, eu declaro, meu Pai, que cada um que tenha fé para buscar, pedir, bater, apresentar ao Senhor as suas firmes razões, que seja respondido, atendido, abençoado e restaurado em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, em uma só fé, em um só clamor, em um só Espírito, Senhor. Nós estamos aqui orando, invocando, meu Pai, aquilo que é nosso, Senhor. Meu Pai, nós estamos no tempo da oportunidade. Nós estamos no tempo da oportunidade, meu Pai. O Senhor chorou, meu Pai, quando viu o povo de Betsaida, meu Deus, o povo de Corazim, meu Deus, o povo de Cafarnaum, oh Jerusalém, meu Deus, não, meu Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor, meu Deus, não irá, meu Pai, chorar por nós, porque nós estamos agarrando a nossa oportunidade, meu Deus. Sim, meu Deus, se podes, meu Pai, eu creio, meu Pai, que o Senhor está fazendo, curando, libertando, restaurando, restituindo, o Senhor está derramando aqui hoje, meu Deus, e muitas portas estão sendo abertas, muitos portais, meu Pai, estão sendo abertos hoje aqui, Senhor, e que esta pessoa, meu Pai, viva, receba, toma posse, meu Pai, que famílias sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, meu Pai, eu creio, meu Deus, numa reconstrução, eu creio, meu Pai, numa consolidação, eu creio, meu Pai, numa solidificação, meu Pai, eu creio, meu Deus, do povo, meu Pai, sendo curado, feridas sendo curadas, eu acredito, meu Deus, em respostas, meu Pai, sendo levadas, meu Deus, eu acredito, meu Deus, em construções, meu Pai, com filhos, meu Pai, em empresas, sonhos sendo realizados, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história, eu acredito, meu Pai, num dia de divisor de águas, eu acredito, meu Deus, que o Senhor está fazendo, meu Deus, e que aonde, Senhor, o teu povo tocar, as bênçãos estejam, meu Pai, contratos sejam assinados, contratos sejam fechados, eu acredito, meu Pai, uma multiplicação salarial, eu acredito, meu Pai, em grandes girés, grandes provedores, grandes Eliaquins, eu acredito, meu Pai, no povo valente, corajoso, determinado, ousado, focado, um povo continuista, resistente, resiliente, meu Pai, meu Deus, um povo, Senhor, que é, meu Deus, que manda, declara, e aquilo acontece, palavras sendo confirmadas nessa noite, desta quarta-feira, testemunhos sendo gerados, sim, meu Deus, eu acredito, meu Deus, que o Senhor está fazendo, meu Pai, não somente aqui, meu Deus, mas o Senhor está, meu Pai, fazendo em todos os nossos templos, na transmissão, meu Pai, esta palavra chegou, meu Pai, em outras cidades, estados, países, e aquele que crê viverá, aquele que crê tocará, aquele que crê pisará, aquele que crê testemunhará, aquele que crê, meu Pai, vai transformar a sua quarta-feira, meu Pai, na melhor quarta-feira, na melhor semana, no melhor mês, no melhor ano, o ano, meu Pai, que ficará marcado, Senhor, como o melhor ano das nossas vidas, o maior e melhor propósito dos 52 dias até então realizado, meu Pai, e hoje, meu Pai, se confirmando grandes testemunhos, meu Pai, e que sim, meu Deus, nós, meu Pai, testemunharemos, o povo do Ministério Mudança de Vida, o povo mais vitorioso e abençoado, meu Pai, desta terra, meu Deus, eu acredito, eu tomo posse, eu declaro, meu Pai, e creio, meu Deus, que o Senhor já realizou, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, nós cremos nisso, Senhor, nós acreditamos que o sangue que salva é o sangue que cura, Senhor, mas se nesse momento há em cada mente, há, Senhor, em cada vida, uma barreira, um bloqueio, se ela nesse momento, Senhor, ela está
está sendo atacada, para que isso aqui não é para ela, essa fé não é para ela. Eu quero, Senhor, agora, eu quero quebrar, eu quero anular, eu quero cancelar agora todo e qualquer tipo de incredulidade que tenha, Senhor, se levantado, que não deixa ela olhar, que não deixa ela crer, que não deixa, Senhor, ela acreditar que ela pode, ela acreditar que o Senhor pode fazer por ela, que o Senhor pode realizar por ela. Eu oro agora, Senhor, todo sistema de crença negativa, eu oro agora, Senhor, todo bloqueio, toda barreira que ela criou dentro dela, um limite na visão, um limite no discernimento, eu declaro agora, Senhor, todas essas travas caindo, todas essas barreiras caindo, eu declaro agora, Senhor, isso não terá poder, o poder para atrapalhar, para roubar dela esse momento, para roubar dela, Senhor, essa oportunidade. Espírito de incredulidade, retroceda agora, saia do meio do nosso povo, saia agora das mentes, saia agora de cada coração, essa voz contrária, essa voz negativa, eu dou uma ordem agora, eu ordeno retroceda, eu ordeno caia por terra, porque nós cremos, Senhor, como a tua palavra diz, eu não te tenho dito que se creres verás a glória do Senhor. Então eu peço, Senhor, leva cada um a romper e crer, leva, Senhor, agora, leva cada um a romper e crer no milagre, crer na mudança, crer na transformação. Eu peço, Senhor, como aquele leproso, ele acreditou em algo, ele pediu por algo que ninguém ainda havia pedido em Israel, ele buscou por algo que ninguém ainda em Israel havia buscado, Senhor, e ele recebeu pela ousadia, ele recebeu pela coragem, e que a fé dela agora, Senhor, venha ser expandida a esse nível. Eu oro para que a fé do teu povo venha ser expandida a esse nível, Senhor, e que agora ela tenha a capacidade de pedir aquilo que ela nunca ouviu ninguém pedindo, a capacidade de crer, Senhor, a capacidade de buscar por um resultado, por uma realidade na casa dela, na família dela, no casamento dela, que ela nunca viu, Senhor, ninguém na família tendo, que ela busque por um casamento que ela nunca viu ninguém tendo, que ela busque, Senhor, por uma condição financeira, que ela busque pela cura, que ela busque, Senhor, como aquele leproso, ele rompeu tudo, ele ousou de forma radical, Senhor, então que ela ouse agora de forma radical, que ela acredite de forma radical, e se na vida dela, na casa dela, na família dela, se na empresa onde ela trabalha, se no ramo de atividade ela atua, Senhor, se ela nunca viu ninguém tendo esse resultado, que ela não se limite a isso, que ela não acredite nisso, e que ela ouse em buscar aquilo que ninguém viveu, em buscar aquilo que ninguém atingiu, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero que neste momento, você com o seu propósito na sua mão, que você abra, você enxergue cada uma dessas circunstâncias transformadas na sua vida, que você creia exatamente o que nós falamos neste culto inteiro, que o Senhor não está aqui apenas para nos salvar, mas para mudar a nossa vida, para mudar a sua vida, para mudar as suas circunstâncias, para mudar o seu destino. Que você olhe para isso, às vezes faz tempo até que você nem abre o seu propósito para ler, pelo que você pediu, pelo que você colocou aí de restauração, e que pela sua fé, por essas decisões que você tomou, que às vezes ainda até então, você estava olhando para esse problema, e não para o Deus que transforma, estava olhando para essa circunstância, e não para o Deus que muda a circunstância, para o Deus apenas que salva, e não para o Deus que transforma, que muda e que restaura. E que você agora esteja olhando
com essa nova perspectiva, com esse olhar de fé, de vencedor, para que você persiga isso todos os dias, que é o que nós falamos. Nós não temos o amanhã e não temos o ontem, nós temos o agora, o hoje. E todos os dias você fala com você mesmo, você se compromete: Senhor, todos os dias eu vou me comprometer, Senhor, a buscar te agradar. Porque eu sei, Senhor, que se eu for até o Senhor, se o Senhor ver graça na minha vida, graça no meu coração, o Senhor vai me abençoar com todas essas situações que eu tenho precisado, meu Pai, porque eu sei que basta eu receber o favor do Senhor e todas as coisas vão acontecer. Se eu tiver o favor do Senhor, eu creio que tudo isso já está transformado para a glória do Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio, eu vou dar condições ao Senhor. Eu vou falar com o problema, eu vou declarar a coisa certa, eu vou crer na sua palavra, Senhor. Eu não vou ficar como Sansão, inerte, acreditando que eu vou passar mais uma vez ileso. Não, Senhor, eu vou mudar o que eu tenho que mudar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou tirar o que eu tenho que tirar, eu vou colocar o que eu tenho que colocar, e o Senhor será comigo, Senhor, porque eu sei que se eu me aproximar do Senhor, o Senhor não vai me rejeitar. Eu sei que se eu me aproximar do Senhor, o Senhor vai se aproximar de mim. Eu sei que se eu me aproximar do Senhor, o Senhor vai me abençoar. Eu sei, então eu vou fazer isso, eu vou seguir isso, eu vou crer nisso, eu vou fazer, meu Pai, o que eu tenho que fazer. Eu vou perseguir o Senhor, meu Pai. Eu não vou mais ficar perseguindo dinheiro, eu não vou mais ficar perseguindo relacionamento, eu não vou ficar mais perseguindo médico. Eu vou perseguir o Senhor, meu Pai. Eu vou perseguir o Senhor, porque do Senhor que virá a minha transformação, do Senhor que virá a minha cura, do Senhor que virá a mudança dessa situação da minha vida. Tudo vem do Senhor, meu Pai, e eu entendi que quando eu vou para o Senhor nunca nos manda embora sem muito mais do que nós precisamos, Senhor. Então eu te peço, Senhor, abençoa o seu povo, abençoa esse povo, Senhor, abençoa esse povo fiel. Esse povo tem te buscado, tem orado, tem perseguido os valores certos, os princípios certos, o alvo certo, meu Pai. Abençoa o seu povo, abençoa as famílias, abençoa a vida profissional, abençoa a família, meu Deus, os filhos, o casamento, a saúde, meu Pai, a questão financeira, tudo que ela precisa, meu Pai, que o Senhor venha responder de forma gloriosa, Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Teu nome, porque é o que nós falamos, meu Pai, e sabemos que o Senhor é glorificado quando nós damos frutos, quando nós somos abençoados, quando nós estamos curados, felizes, prósperos, meu Pai. O Senhor não é glorificado na derrota do seu povo, mas na vitória do seu povo, em nome do Senhor Jesus, porque como diz a sua palavra, a batalha do Senhor, o Senhor é quem luta as nossas guerras. Porém, nós estamos aqui lutando, meu Pai, nós estamos aqui apostos, estamos aqui com as armas espirituais, com a palavra, Senhor, com a espada, com o escudo, com o capacete. Nós estamos prontos, meu Pai, para a batalha e cremos que o Senhor já nos deu a vitória, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por essas definições, por essas orações, por essas certezas, meu Pai, no nosso coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém.